Boas-vindas para o pessoal que está nos ouvindo. Esse é mais um podcast para todos, projeto incentivado pelo PROAC São Paulo e CMS, parte do projeto Memórias Construídas Online 2. Aqui a gente procura sempre trazer um bate-papo bacana sobre arte, cultura, educação e assuntos afins. Eu sou a Laís e hoje eu estou aqui com a Thales Pinos, que é designer, ilustradora, fotógrafa e também professora. Boa tarde, bom dia e boa noite, Thales. Como você está? Olá, tudo bom, Laís? Olá a todos que estão ouvindo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário que esteja ouvindo. Tudo bom, graças a Deus. Eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho a sua trajetória profissional, o que você faz, o que você gosta. Bom, hoje eu sou professora, né? Sou professora de design digital, que engloba cursos como design gráfico, pacote Adobe, estamparia, ilustração e algumas outras coisas do tipo, assim, né? Dentro da área de design mesmo. E durante uma parte da vida, o começo da minha carreira, na verdade, eu fui adesivadora, que é a função de aplicar adesivos em materiais, né? Para quem trabalha com comunicação visual. Como isso já faz o quê? Mais de 20 anos, na verdade, esse ano faz 20 anos. Então, mudou muito esse cenário, né? O que era adesivador antigamente, o que é hoje. A essência ainda é a mesma, mas o mercado mudou bastante, né? Questão de tecnologia e tudo mais. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar como designer, aprendendo na marra mesmo, né? Depois nisso, trabalhando muito tempo, eu migrei um pouquinho, trabalhei um tempo com fotografia, hoje ainda trabalho, mas hoje é mais como professora, ilustradora e design, porque eu trabalho com freelance, também tenho a minha empresa e tudo mais. Ah, muito bacana, Thales. Então, você começou já no mercado antes mesmo da faculdade, assim, aprendendo bastante de forma autônoma, né? Eu acho que isso conversa bastante aqui com a Via Cultural, inclusive com o projeto que esse podcast faz parte, o Memórias Construídas, porque a gente traz aulas semanais gratuitas para público em geral, voltado para jovens, mas aberto ao público em geral, que nosso intuito sempre é dar essa autonomia, assim, né? Promover um conhecimento para o pessoal já pegar uma autonomia e já conseguir correr atrás dos sonhos, assim. Entrando nesse assunto, você comentou também que além de ser professora e tudo, você tem a sua própria empresa, né? Queria que você contasse um pouquinho como que foi esse processo, como é que ela funciona. Foram vários motivos que eu abri, acho que foi em 2015, um CNPJ de MEI, né? Primeiro motivo, eu me vi às vezes numa situação de trabalhando numa empresa, numa agência, e aí aquilo você faz, e, sabe, meio pastel, assim? Eu não tinha uma relação com o produto e eu não acompanhava. Então, eu cheguei um dia que eu falei, caramba, eu tô aqui fazendo. Se eu fizer tudo, não fizer nada, meu salário é o mesmo. E eu não me via como parte daquilo, né? Tanto que hoje, às vezes, eu falo até com os alunos que eu tenho muitas peças criadas em São Paulo e fora de São Paulo, e eu não tenho como registrar como meu nome, porque eu era funcionária e estavam lá. Então, às vezes, eu passo num lugar e falo, nossa, aquilo foi eu que fiz, só que eu não tinha essa autonomia, não podia, né? Às vezes, ainda hoje, como freelancer, isso às vezes acontece, mas é menor assim, a quantidade. E aí, com o tempo também, eu fui percebendo que eu queria migrar, queria mudar de emprego, ou, enfim, para uma agência um pouco melhor ou mais estruturada. E eu percebia que eu chegava com, assim, o currículo chegava, né, na mão da pessoa, pô, currículo bacana, tal, não sei o quê. E aí, quando eu chegava lá, a minha história, o que eu carregava, era um empecilho. Então, eu não conseguia, muitas vezes, entrar. Já tive várias situações, teve uma mais gritante, assim, que quando eu fui explicar, quem você é, de onde você veio, sua família, aquelas conversas, né? E aí eu fui vendo ali o corpo, ele fala muito mais que a boca, né? Então eu fui vendo o corpo da pessoa dando aquela mexida diferente, e eu fui praticamente para entrar na empresa. E quando eu olhei, na entrada que eu olhei, que eu vi aquilo
que as pessoas, a pele, o perfil social não se encaixavam. Eu falei, eu acredito, né, que não seja um lugar que vai me contratar. E aí, com isso, eu falei, pô, então acho que eu vou abrir a minha. É óbvio que não foi assim, né? É um processo, são anos, né? Mas é uma autonomia, você tem autonomia, tem responsabilidades, claro, né? Então, você tem uma autonomia de projeto, de contato. Eu consegui ter um pouco dessa experiência em algumas agências que eu trabalhei. Por quê? Porque eu ia com o vendedor ou com a dona da agência visitar cliente, então eu ficava atenta como se falava com o cliente, como se apresentava, enfim, fazer aquele contato de busca de informação do que o cliente precisa e tal. Então, esse foi o processo. Claro que, assim, tem altos e baixos, tem momentos que eu estou trabalhando mais como com CNPJ, tem momentos que estou menos, mas foi uma chave que virou, por quê? Porque até então eu tinha isso muito claro na minha cabeça, né? Eu nunca vou conseguir sair do CLT. Eu sempre falava isso, eu nunca vou sair do CLT. Então, eu saía de uma empresa, caraca, eu tenho que ir para outra, eu tenho que ser registrado. Hoje a gente sabe, pelo cenário social, econômico e político, a importância do CLT. Mas eu tinha isso como se fosse uma única... Eu dependia total. Então, eu achava que sem isso eu não conseguiria nada. E aí, quando algumas coisas foram acontecendo e eu me vi numa situação vulnerável de estar sem trampo e ter que trabalhar extremamente autônomo, aí eu precisava do CLT, ou desculpa, do CNPJ, eu tive que sozinha me impulsionar a conseguir trabalhar autônoma e entender que o CLT ele é importante, social, econômica e politicamente, né? Financeiramente também, todos os resguardos que ele oferece, mas eu entendi que eu, Thales, poderia também ter uma outra possibilidade de trabalho, né? Não por ser MEI, mas da autonomia que eu digo, não digo do registro, ter que fazer um MEI, mas eu digo a autonomia, e no caso o MEI acaba sendo uma representação judicial disso, né? Às vezes a gente fica assim com essa ideia do CLT e tudo, que dá uma super segurança, né, a pessoa ter assim, mas existem também esses outros caminhos para fazer esses trabalhos mais autônomos, né? Mas e aí, dentro disso tudo, como que surgiu a Thales professora? Como que além de tudo isso que você faz, além da empresa, do trabalho autônomo, de toda essa história, como que você começou a dar aulas, assim? Foi direto em escola ou foi particular antes? E eu tenho um amigo de trabalho, assim, a gente nem tem tanto contato, a gente fala esporadicamente, que é o Raul, ele trabalhou comigo na minha segunda empresa e foi empresa na vida, né? E foi o cara que falou assim, senta aqui que eu vou te ensinar a trabalhar com softwares. Na época, isso em 2006, não era nem a estrutura que a gente tem de software que tem hoje, né? Na época era só o Corel, era bem antigo, ele não trabalhava nem com Photoshop, ele nem sabia mexer. Então, assim, a gente só sabia resolver. E esse cara, ele sempre me estimulou muito o trabalho, né? E ele saiu dessa empresa que a gente trabalhava, depois de um tempo eu fiquei no lugar dele, então eu virei a designer dessa empresa, e ele, depois de um tempo, a gente se encontrou, falando em redes sociais, ele, pô, tô dando aula numa escola de arte. Caramba, você tinha que dar aula aqui e tal, não sei o quê. Sabe aquilo que a gente, às vezes, a gente se olha e se diminui. Aí tem alguém que olha para você e fala que você é muito capaz para uma coisa e você fala, não, né? Nunca dei aula, né? E tal. Aí, quando eu fui para a faculdade, eu acabei criando uma oficina dentro da faculdade, porque nesse meio tempo eu fiz o curso de Illustrator, inclusive na escola que hoje eu dou aula, e aí entrei na faculdade e ninguém sabia mexer com Illustrator. E aí eu conversando com o coordenador, a gente ficou muito amigo até hoje, esse coordenador e tal. Aí ele falou, eu queria uma oficina, né? Porque não tinha esse curso na faculdade e as pessoas queriam aprender. Então foi o meu primeiro contato com essa questão de aula.
E aí, depois que eu saí de uma empresa, da última empresa que eu trabalhei registrado e tudo mais, eu fiquei numa situação muito, caramba, e agora o que eu vou fazer? Foi onde eu comecei com a autonomia de abrir a empresa e tudo, mas nesse meio tempo eu fiquei muito, caramba, o que eu vou fazer? Eu precisava, eu tenho uma vida para suprir financeiramente. E eu comecei a dar aula, né? E, na época era aula VIP, era só professor e um aluno. Então eu trabalhei durante 6 anos só assim, professor e aluno, professor e aluno. Depois eu fui para outra escola, que aí eram turmas com adolescentes, outras com crianças. E hoje eu estou trabalhando numa escola, né, nessa escola que eu estou agora, que aí são turmas, né? Na verdade, eu nunca achei que eu seria professora, né? Porque eu tenho dislexia, tenho um pouquinho de TDAH, então eu achava que essas coisas não iam conseguir me encaixar, porque você tem que ter muito dinamismo. As pessoas acham que a gente só tem que conhecer o conteúdo, mas tem que lidar com as pessoas, dificuldades dela emocionais. Elas vêm com uma bagagem na aula que já tive aluno que parou a aula para chorar. Falou, eu pede para sair da sala para conversar, eu tentei cometer suicídio ontem. Então, depois eu descobri que tinham outras pessoas assim, outras crianças. Eu tenho que lidar com muitas situações, assim, tanto, isso eu estou falando no cenário de periferia. Hoje eu trabalho num cenário burguês, que eu trabalho numa região muito nobre de São Paulo. Então, eu tenho ali pessoas muito abastadas, né? Então, às vezes, eu tenho que lidar até com essas situações que não tem nada a ver com a minha realidade, né? Então, a vida de professora veio nisso, assim. Então, você contou a sua história agora de como virou professora e eu fiquei até surpresa que você nunca se imaginou dando aula, assim. Os nossos ouvintes não sabem, mas agora eu vou contar. Eu conheço a Thales há alguns anos, acompanho o trabalho, ela participou também de um documentário que eu realizei com algumas amigas minhas um tempo atrás, onde a gente bateu um papo sobre isso também. E eu olhando assim, eu sempre achei que tem tudo a ver, assim, porque você é super comunicativa e sensível para entender e conversar com as pessoas, né? Porque eu também concordo que o papel do professor, da professora, não é só saber o conteúdo e passar, né? E nem só saber passar o conteúdo, mas é ter essa troca, né? Essa vivência, troca de experiências, e às vezes a pessoa precisa de um suporte, a aula acaba que não acontece para acontecer uma conversa ali, que a pessoa não encontrou um outro espaço. E aí, dentro disso, unindo as duas coisas, eu queria saber se você trabalha um pouco isso com seus alunos também, porque eu percebo essa questão ainda de programa, de mexer em computador e tal. A gente vê tanto produto final lindo, né, bonito, tá? No começo dá muita insegurança começar a fazer, dá muito medo de, não sei, uma máquina mexer no computador, que, sei lá, qualquer pessoa às vezes pode ficar com esse medo, assim, e acaba se boicotando, né? Percebo que no começo, quando as pessoas começam a aprender alguma coisa, às vezes elas se boicotam porque de início não fica bonito, não fica perfeito, assim. Como que você lida com isso com seus alunos? Você consegue ajudá-los de alguma maneira sobre isso? Sim. O mais legal, assim, é que eu acho que eu passei por todas as experiências que um aluno pode passar, ou que uma pessoa dentro da minha área vai passar, assim. De insegurança, como eu falei, eu tenho dislexia, então, para mim, todo começo de qualquer coisa é sempre muito difícil. Não é nem só a questão de insegurança, é a dificuldade de entender algumas coisas. Precisa fazer sentido na minha cabeça, para aquilo eu entender a funcionalidade. Então, como eu já passei por isso, hoje eu tenho 37 anos, já eu entendi que eu tinha dislexia, foi muito tarde, assim, até lá eu achava que eu tinha, sei lá, achava qualquer coisa, assim, menos que era alguma coisa diagnosticável, né? Então, hoje, por conta dessas questões, eu sempre trato isso com os meus alunos, assim, uma boa relação com o aluno, né? Porque eu não trato ele como um cliente, né? Não, você está aqui, vou te dar seu conteúdo, vai, tchau. Eu faço questão de contar, olha, eu já passei por isso, é difícil mesmo, vai ficar uma porcaria. É o primeiro, confia no meu estímulo, faz mais uma vez, vamos lá. Como eu sei que para mim as coisas precisam fazer sentido,
Eu acho que até minha forma de ensino é um pouco diferente do habitual, porque eu quero que o outro também entenda que faz sentido aquela ferramenta, aquele comando, ou Uhum. aquele conceito, né? Porque senão fica muito robotizado, né? Que é o que eu converso com eles. O software em si, qualquer um pode aprender, porque é uma máquina, né? O que difere ele do outro, né? O amador do profissional? É sentir as possibilidades da ferramenta, do conceito criativo, né? Não só o conceito criativo que está no mundo, mas o seu conceito criativo, como você passa aquela mensagem, como você olha aquilo, se está bom, mas por que está bom, ou por que não está ruim? Ah, mas eu não sou, eu sou burro. Não, ninguém é burro. Eu já escutei isso, o aluno. Uhum. E é uma conquista, é um passo a passo, é prática. É engraçado que ontem, eu conversando com uma outra professora, eu falei assim, nossa, eu estava vendo na rede social uma pintura de aquarela, né? E já fiz estudo de aquarela e tal, e eu acho aquilo magnífico. E eu conversando com ela, nossa, Kate, o nome dela é professora Kate, como que a pessoa consegue, né, chegar nesse nível? E aí ela falou uma coisa para mim, eu, professora, que eu falo para todos os meus alunos, e eu tive que escutar, praticando, né, 24 horas por dia. Aí eu olhei para ela e falei assim, cara, aí eu comentei com os meus alunos, né? Porque eu acho que o professor, ele óbvio que ele está numa postura de saber, porque naquele momento ele sabe mais. Mas ele também tem que estar numa postura de fragilidade, de você contar. Gente, olha, eu também não sabia. Como que eu consegui? Assim, assim, assado. Porque aí você sai da posição de senhor lá do Zica lá de cima, que o aluno ele Uhum. não tem que olhar para a professora como, meu Deus, né, alguém inalcançável. E aí você cria uma relação de amizade, e aí o aluno, o aluno fala, meu, tem um aluno que chega para mim e fala, eu nem imaginei que eu ia conseguir fazer isso. E a realidade do aluno não é muito diferente do professor, entendeu? Porque a gente continua sendo aluno em outros pontos, né? A gente continua É, sendo ser humano, não estamos a aprendendo gente ainda. sempre vai aprendendo, né, também. Às vezes o aprender é até no lidar, né? Como que eu vou falar? Eu tenho uma aluna que ela tem problema auditivo e aí ela não fala. Então eu tenho que tentar entender o que ela está tentando falar para mim, com sons. E ela também, apesar de ela não escutar, ela tem aparelho. A Uhum. gente vivia na época com máscara, né, e tal, então eu ficava preocupada, cara, mas será que ela faz leitura labial? O pai, não faz, ela consegue. Então, você vai ter que se trabalhar todo o tempo, por isso que eu acho muito legal ser professor. Porque você está numa agência, você está ali fazendo pá, 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 pá. Professor não, o aluno termina, vem outra história, você tem que trabalhar, o conteúdo pode ser até o mesmo, mas a vivência é diferente, né? Entendi. Uma vivência bem completa, né? Bem Bem, coisas de todos os lados. E eu queria perguntar assim se você tem alguma dica para dar para a gente tem muitos jovens, né, que nos ouvem, que gostariam de trabalhar nesse campo, né, designer, arte, design em artes, por aí vai, e não tem ainda uma formação, às vezes pela idade, às vezes por outras questões também. Se você tem alguma dica de como entrar no mercado de trabalho, de alguma forma, uma dica para quem está começando a aprender agora, querendo aprender agora, sabe um pouquinho e quer começar a fazer disso uma carreira mesmo. Assim, eu vou falar uma frase que tá muito clichê, assim, mas é real, não tem outra. Estudar. Porque quando eu digo estudar, não é só estudar o programa. O programa, ele é importante, mas é estudar o conceito, estudar o universo que você vive, estudar as pessoas, estudar os olhares, a forma de falar, a forma de se portar e criar suas oportunidades. Porque, assim, eu sou uma pessoa que vim da periferia. Então, sou filha única de mãe solteira, periférica, preta, empregada doméstica. A minha realidade hoje, o que bate no meu banco hoje, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir na minha vida. Não é que eu também não tenho um carro do ano, não tenho nem carro, mas eu digo assim, a questão de conforto, isso deve a quê? A oportunidades que às vezes eu tive que criar. Como que é criar suas oportunidades?
Há um tempo atrás, eu escutei uma frase que falou assim para mim: Thales, você sempre foi incrível, mas você precisava ser vista. E não tem nada a ver com a minha vida profissional, minha vida espiritual. E eu fiquei pensando naquilo. E hoje, olha, eu escutei isso tem 3 anos. E aí eu fui entender sobre tudo que eu vivi. Então, vocês têm redes sociais que vocês podem se divulgar. Tornem elas uma plataforma mais profissional, mais limpa, mais organizada. Sejam mais organizados. Pô, a pessoa está começando a trabalhar com arte. Ai, putz, eu não tenho grana para pagar um puta curso. Ok. Temos canais aí com cursos grátis, mas não pega o negócio e fica lá só assistindo, sabe? Faz, pratica, treina, posta, mostra. Cara, dane-se se o outro tá sendo chato. Não, eu escuto isso ainda. Caramba, você só posta arte. Você só posta. Mas é isso, é minha vida, né? Meu trabalho. Mais do que meu trabalho, é meu respirar. Eu gosto de arte. Eu gosto de ilustrar. Eu gosto de falar disso. Eu também gosto de meme. Eu também gosto de tirar foto chique. Eu também gosto de tudo isso. Mas meu trabalho ele precisa ser visto. Ainda também precisa ser visto. Então, posta, cria um logo. Vai lá, cara, posta, faz enquete lá, o que vocês acharam? Bem aqueles famosos blogueirinhos que ninguém está assistindo, mas sempre alguém vai te ver. Alguém vai te ver, sabe? Faz um vídeo, se explique, conta, faz aqueles vídeos para circular em toda a plataforma. Seja visto, pratique, leia, assista, vá em exposições, tente entender aquela exposição que parece que não tem nada a ver, né? Busca os seus algoritmos nas redes sociais para serem de temas da sua área. Por quê? Por exemplo, tem muita gente aí no mundo que é famoso de coisa besta, mas milhões de seguidores, que eu não sigo, e eu nem sei que existe. Por quê? Porque o meu algoritmo não segue, ele rola em arte, em cultura periférica, cultura negra, cultura de ilustração, de design. Então eu vou conhecer essa galera, eu vou seguir essa galera. Claro que um outro a gente conhece, né, porque às vezes alguém indica alguma coisa do tipo, né? Ou você vê uma coisa engraçadinha. Estou falando que você não tem que ser engraçado. Não é isso, né? Mas quando a gente quer um objetivo, a gente vai criar um cenário para que a sociedade ela é destrutiva, se a gente for para pensar. Ela é montada para o jovem não se estimular. Então, se ele não se estimular, cara, o seu estímulo seja melhorar a sua condição de vida na sua casa, que seja sair do seu ambiente tóxico para morar sozinho, que seja pagar um convênio para sua família, para sua mãe, para seu, não sei. Cada um tem sua realidade. O meu era conseguir respirar e me sentir útil. Você sentir que você é parte importante da sua sociedade. Como designer, como músico, como cantor, como professor, como médico, como da limpeza, como recepcionista, não interessa. Você sente parte. É literalmente isso. Suas redes sociais precisam falar sobre você. Quem é você? Quem está me acompanhando, chega uma hora e fala assim, Thales, faz tal coisa. Eu não fiquei lá falando, vende tal arte. A pessoa já sabe que eu faço aquilo. Então, chega um ponto que as pessoas vão te procurar. Se a pessoa trabalha na comunidade, ela é manicure e ela tem na casa dela, que seja, ou no espaço dentro da comunidade dela, chega uma hora que ela não vai ter horário, porque ela vai estar cheia da comunidade dela. Se ela não posta, não mostra, não fala, e trabalha, por exemplo, longe, no centro de São Paulo, a comunidade dela não sabe que ela... Não sabe nem que ela é manicure. Tá fazendo, vai postando. Vai, faz story, põe no feed, não sei o quê, faz videozinho. Ah, mas isso é besta. Dane-se, faz o seu vídeo. Fala, olha, tô fazendo, o que vocês acham? Até hoje, às vezes eu posto, ninguém comenta, tá nem aí, mas eu tô lá, entendeu? Tem hora que bomba, tem hora que não bomba. Vamos desanimar? Não, vamos ser vistos, a gente precisa enfrentar o que nossas artes falam, o que nossa música fala, o que nosso corpo expressa, entendeu? Então, para quem está começando, para quem quer começar, para quem já está e está meio perdido, né? Que às vezes está ali, está desmotivado, lá, caramba, o mercado parece que não tem espaço para mim,
né? Eu tento, faz você as suas oportunidades. Às vezes a gente quer sair da nossa comunidade para ganhar o mundo, mas não ganhou ainda a comunidade. Porque se você ganha a sua comunidade do seu entorno, se as pessoas sabem quem é você, a importância que você também tem ali, elas te impulsionam para o mundo. Porque elas também, todo mundo sai. Aí um cara que viu seu trampo aqui, ele trabalha longe, ele vai falar de você lá, o outro vai falar. Quando você vê, você já está se desenvolvendo, já está trabalhando, já está ganhando sua grana, está se sentindo útil, ajudando sua família ou se ajudando, fazendo outros cursos, conseguindo bancar um curso, outro. É que um dia você está aí, ganha o mundo. Aí que a gente coloca, às vezes, um ganhar o mundo, né? Nossa! Ficar zica, ganhar sei lá quantos milhões. Mas o nosso mundo é a nossa casa, é a nossa satisfação pessoal, nossas conquistas, nosso merecimento de caramba, conquistei mais isso. Cada um vai conquistando, às vezes é pouquinho de pouquinho, entendeu? Nossa, concordo. É uma super dica para quem está nos ouvindo. Isso da gente ser visto, a gente abrir os nossos caminhos, eu acho que é uma fala que vai impulsionar bastante gente. E aproveitando que a gente já está encerrando, já estou me encaminhando aqui para os agradecimentos, queria então reforçar um pouco o convite para quem estiver nos ouvindo conhecer o nosso curso. Esse podcast ele faz parte de um projeto maior, né, chamado Memórias Construídas Online 2, que antigamente ele ocorria presencial, com a pandemia ele veio para online, a gente tem planos de retornar ao presencial. É um curso inteiramente gratuito, as aulas elas estão disponíveis no YouTube, elas já começaram, mas estão todas no YouTube, dá para maratonar. Tem aula de segunda a sexta, tem cinema, fotografia, desenho, arquitetura, teatro, tem 1 milhão de aulas, literatura também, então tem para todos os gostos, para quem tiver interesse, quiser começar. Então, fica aí o nosso convite, está no canal do YouTube Instituto Via Cultural. E gostaria de te agradecer, Thales, agradecer pelo seu tempo, pelas suas palavras, por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Eu que agradeço. E só reforçando uma frase que eu falei lá no documentário, que foi uma frase que a gente falou muito depois, estejam sempre em movimento. Tá? Muito obrigada por vocês existirem, por vocês criarem esse canal, e eu fico à disposição. Muito obrigada pelo convite, pelo prestígio, tá? A minha história, as minhas palavras,